Frans Hals Museum in Haarlem. Frans Hals was born in Antwerp in 1581 or 82, we're not quite sure. We're very lucky to have 8 group portraits that he painted, militia pieces and portraits of the regentesses and regents, so the governors of institutions here in Haarlem. Frans Hals was particularly well liked for his portraits. He painted many portraits. And for his sketchy, spontaneous, maybe some call it rough style of painting. He has a very spontaneous, free brushstrokes that he's known for, that are liked and that have enormous influence on also later generations of painters. As obras contempladas nesse projeto são 3 retratos. Os retratos de Maria Olican e do capitão Andries van Horn, um casal que provavelmente se casou em 1638, e o terceiro, o retrato de um oficial de identidade incerta. As 3 obras datam da década de 1630 e foram adquiridas pelo MASP em 1951. Uma das etapas do projeto é a pesquisa bibliográfica e estilística sobre as obras, com o objetivo de criar uma proposta de tratamento e contribuir para a pesquisa sobre essas obras, entender melhor a história material e o percurso que elas fizeram desde a sua produção até a chegada no MASP. Nos arquivos documentais do museu, nós encontramos registros sobre a aquisição dessas obras na década de 50, notícias de jornais da época que relatam a chegada dessas obras no Brasil e registros em catálogos antigos. A partir desses catálogos e pesquisas em livros e artigos, nós conseguimos traçar um pouco melhor a proveniência dessas obras e entender o caminho que elas fizeram até chegar ao museu. É muito importante realizar essas análises e essa pesquisa toda, porque graças a esse estudo, a gente consegue entender muito bem as obras. A gente consegue entender primeiro quais que foram os materiais e as técnicas empregadas pelo artista na hora de realizar as pinturas, quais foram as tintas, os pigmentos, qual o método de preparação das obras, Depois, essas análises todas e essa pesquisa documental e bibliográfica nos servem também para entender muito bem por quais danos, alterações as obras passaram no passado. A gente consegue entender também quais procedimentos de conservação e restauro as obras tiveram nos séculos passados, desde a criação pelo artista até as obras chegarem no acervo do MASP. Então a gente consegue fazer um histórico das intervenções de restauro que foram aplicadas no passado. Por último, a gente consegue entender muito bem também qual que é o estado de conservação das obras hoje em dia, é dizer, quais alterações as obras apresentam agora. Nesse projeto do Frans Hals, iniciando com os estudos com técnica por imageamento multiespectral de alta resolução e depois passando para as técnicas analíticas espectroscópicas. A primeira técnica que a gente aplica é com a luz visível e ela permite observar o detalhamento técnico e estilístico da obra, a estabilidade do suporte. Na mesma faixa do espectro, a gente tem a luz rasante. E essa técnica permite avaliar a superfície da pintura, textura, craquelamentos. Com a técnica de ultravioleta, mudando a faixa do espectro, que é a luminescência visível induzida por ultravioleta, essa técnica possibilita as primeiras avaliações qualitativas das alterações morfológicas da superfície da pintura. Com isso, a gente consegue fazer um mapeamento dos danos das alterações e diferenciar o que é pintura original e o que é as intervenções de restauro.
técnicas analíticas, principalmente, que nós utilizamos no MASP foram as técnicas de imagem de radiografia e de reflectância de infravermelho, né? As duas técnicas, elas se complementam e permitem para que o conservador e restaurador tenha, digamos, um ferramental de imagens, no caso que nós estamos trabalhando, suficiente para ele tomar decisões dos procedimentos ou discutir, né, com uma equipe quais procedimentos ele vai seguir para o restauro daquela obra. Uma coisa que nos chama a atenção é essa emenda aqui, essa estrutura de baixo. Se nós olharmos a radiografia do oficial sentado, isso também aparece na radiografia. De macromapeamento elementar é uma técnica que permite a gente investigar como os pigmentos estão distribuídos na obra de arte. Ou seja, cada pigmento ele tem um elemento químico associado a ele e a gente escaneia exatamente como está distribuído esse elemento químico de cada pigmento. A partir dos resultados, a gente achou pigmentos, por exemplo, à base de chumbo, de cálcio, de ferro, e também foram identificados, por exemplo, pigmentos modernos, né, à base de titânio, que indica que a tela passou por algum processo de intervenção. Essa é uma das imagens obtidas em uma das telas, que é a imagem acerca da distribuição do pigmento à base de chumbo. Através dessa imagem, a gente pode verificar, por exemplo, nessa parte de baixo aqui, que houve algumas perdas da obra, né? Porque o branco de chumbo é um pigmento comumente utilizado na camada de preparação da obra. Então, como a gente pode notar aqui embaixo, ó, a obra ela teve algumas perdas dessa camada, e também em outros pontos a gente consegue verificar também isso, né? Então, além da gente investigar, né, o uso do pigmento, né, onde realmente o pigmento foi aplicado, a gente também consegue dizer exatamente esses pontos de perda e intervenção que a obra sofreu.